sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, apenas 2 versículos, versos 16 e 17. João 3, versos 16 e 17. Glorificando depois desta leitura, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus quer nos renovar. Aleluia. O texto sagrado vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Soberano Deus e amado Pai, que está a tua palavra, meu Salvador, te peço, fala conosco, fala com cada um de nós, fala os nossos corações, abre o nosso intelecto, abre as nossas faculdades mentais, nos dando entendimento, compreensão e interpretação, Senhor, daquilo que queres falar. Porque entendemos que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é um livro sagrado e espiritual, Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre esse livro sagrado, ele vai dizer que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Por isso, em teu nome, te peço nessa noite, fala conosco através da tua palavra, Pai Santo, no nome do seu Filho Jesus, e todos em concordância digam amém. Amém. Aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Queridos, estamos diante de um texto sagrado muito conhecido nosso, o qual conhecemos de cor salteado, né? João 3,16 e João 3,17 e João 3, verso 18. Texto bem conhecido, mas quero chamar a sua atenção nesta noite para uma humanidade que caminha para uma eternidade sem Deus e sem salvação. As estatísticas vão dizer que nós já somos 7 bilhões 500 milhões de seres humanos na face da Terra, e nem todos ainda conheceram a Jesus, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. No texto sagrado mencionado pela pastora Vânia, pelo pastor Ivanilson, na leitura oficial, o texto vai dizer que haviam 2 salteadores, 2 ladrões, que foram crucificados ao lado de Jesus. O que estava à esquerda de Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, desta cruz, salva-te a ti e salva a nós também. Então nós creremos que tu és o Filho de Deus, se fizeres isso. Jesus não falou absolutamente nada, calado ficou. O da direita disse, repreendeu o que estava à esquerda e disse: olha, nós estamos aqui porque cometemos delitos, cometemos crime, por isso estamos aqui. Mas este, se referindo a Jesus, é inocente, ele não tem culpa, ele é inocente. E esse mesmo homem que estava à direita de Jesus, ele faz a sua decisão, ele entrega a sua vida a Cristo, ele toma um posicionamento ao lado de Cristo, quando ele diz o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se cumpriu nesse contexto que a Bíblia vai dizer que com a boca se confessa e com o coração se crê para a vida eterna. Aquele homem no coração ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e com a boca ele confessou dizendo: Senhor, lembra-te de mim
quando entrares no teu reino. E Jesus afirma agora, dizendo para aquele homem: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Esse texto vai nos dizer que os mortos em Cristo ainda não tem ninguém no céu. Entenda uma coisa, porque qual o contexto que temos? Quando morre alguém, analise o seguinte: quando morre alguém, um famoso, entre aspas, porque o verdadeiro famoso é o cristão, é aquele que entrega a vida a Cristo. Quando morre alguém da TV, do meio sertanejo, algum ator, um cantor famoso a nível nacional, geralmente vão entrevistar. Se for um ator da Globo, vão entrevistar os colegas que estão naquele velório. E o que eles vão dizer? Eles vão dizer o seguinte: fulano de tal é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, não conheço uma pessoa tão boa como era essa pessoa. Eu convivi, trabalhei junto e tal, conheci. Mas o Papai do Céu chamou para o andar de cima. E lá ele está, ou ela está melhor do que nós aqui na terra. Porque o conceito que se tem é que morreu, vai para o céu. Mas não é assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que para entrarmos no céu é necessário fazermos uma decisão enquanto vivos aqui na terra. Hebreus 11, verso 12 vai dizer: o homem está destinado a nascer uma vez e morrer também uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Então entendamos o seguinte: esse lugar chamado paraíso, a Bíblia descreve em Lucas 16 esse lugar maravilhoso, um lugar de descanso, um lugar de repouso, para a alma daqueles que morrem com Cristo. Tomaram suas decisões por Cristo, como este homem da cruz, ao lado de Jesus, tomou sua decisão nos últimos momentos da sua vida. Quem sabe daqui a 10 minutos ele morreu, 15 minutos, ou quem sabe mais tempo, ele ficou ali agonizando, crucificado naquela cruz, ao lado de Jesus. Mas a decisão dele ele fez, de entregar a vida dele a Cristo como Salvador, e Jesus afirma que ele ainda hoje estaria com ele no paraíso. Pois bem, simplificando a linguagem, o paraíso é uma sala de espera para todos aqueles que morrem com Cristo, queridos. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escreve sobre esse fenômeno no livro de Tessalonicenses, querendo consolar os cristãos da época, a igreja de Tessalônica, para que eles não se desesperassem quando alguém da sua família, quando um familiar seu partisse com Cristo, mas que eles tivessem a confiança que aquela pessoa estava com Deus, está bem, está num lugar de repouso, está no paraíso. E Paulo diz que ao soar da trombeta, todos os salvos em Cristo ouvirão o soar da trombeta, ouvirão o alarido e ouvirão a voz do arcanjo. Então eles sobem, nós subimos ao encontro do Senhor dos Ares. Mas antes disso, antes de subirmos, Paulo explica que os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, não um corpo mais carne e sangue, matéria humana, não, mas um corpo glorioso, um corpo celeste, um corpo semelhante ao dos anjos. Então eles ressuscitam e eles sobem ao encontro de Jesus. O espírito dessa pessoa está no paraíso em descanso, vem, diz a Bíblia, até o sepulcro onde foi sepultado aquele corpo, e dali daquele sepulcro já sai um corpo glorioso, um corpo transformado, não mais sujeito à matéria humana, não mais sujeito à carne. E em seguida nós, os que estivermos vivos, diz o apóstolo Paulo, subiremos ao encontro do Senhor dos ares. Aí ele diz, concluindo esse texto, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia. Queridos, voltando ao texto de João 3,16 e a seguir, o apóstolo João tenta medir o tamanho do imensurável amor de Deus para com a humanidade, e ele não consegue.
Mas ele chega ao denominador, ele chega a uma conclusão, dizendo o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira, sem tamanho. Por que o apóstolo João chega a essa conclusão, a essa expressão? Pelo fato da humanidade toda estar condenada e sentenciada a uma eternidade sem Deus e sem salvação. Mas Deus, pelo seu infinito amor, Ele envia o seu Filho, Jesus, para morrer por nós na tua cruz e nos garantir o direito de vida eterna, o direito de salvação. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e o verso 11 e 12, a Bíblia vai dizer que Cristo veio para os seus, Cristo veio para Israel, Cristo veio para os judeus, mas eles não receberam a Cristo. Eles rejeitaram a Cristo como Salvador. Eles não acreditaram. Por que eles rejeitaram? Porque eles esperavam um Cristo Salvador da pátria. Eles esperavam um Cristo que viesse montado numa carruagem real, vestido com uma roupa real, com uma coroa em sua cabeça, com um certo exército ao seu lado e muitos servos para o servir. Era dessa forma que os judeus esperavam o Cristo que viesse. Mas Jesus é simples. Ele veio de uma forma simples. Ele nasceu num lugar simples e ele veio de maneira simples. Então os homens rejeitaram. E o profeta Isaías descreve essa rejeição que Jesus sofreria. Muitos anos antes do nascimento de Jesus, o profeta Isaías, um dos profetas maiores, ele vai dizer o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Jesus não tinha beleza nem formosura alguma que olhássemos para ele e o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Diz Isaías 53. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, com um de quem os homens escondiam o próprio rosto. Mas ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós, aleluia, antes de fazermos a nossa decisão por Jesus Cristo, entenda nessa noite, nós tínhamos uma enfermidade, irmão Juan, chamada pecado. Uma enfermidade incurável pela medicina. Por quê? É espiritual, não é palpável, não é física. Então nós tínhamos uma enfermidade que só Deus poderia curar-nos. E para Deus nos curar, nós precisávamos tomar uma posição, uma decisão por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então entendamos uma coisa nesta noite: a partir do momento que você toma a sua decisão por Cristo, você sai da situação de criatura para a situação de filho. Gênesis vai dizer que Deus desce do céu, coloca a mão no barro e faz um boneco. Mas era apenas um boneco feito de barro, não tinha vida. E Deus sopra nas narinas daquele boneco o fôlego de vida, o espírito de vida. E ele passa a ser um ser vivente agora. E Deus dá a ele um nome e o chama de Adão. Mas entendam uma coisa: após a queda do homem, a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. O pecado entra no mundo agora por causa de Adão e Eva, por causa da desobediência, porque Deus plantou um jardim no Éden, colocou Adão e Eva dentro do jardim
pais e dos seus familiares. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Mas uma criança com 12 anos, 13 anos de idade, ela já sente vergonha da sua nudez. Adão e Eva estavam na dispensação da inocência. Depois que eles pecam, eles passam da situação da dispensação da inocência para a dispensação da consciência. Aí a Bíblia diz que eles se envergonharam da sua nudez, pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Mas entendamos uma coisa: por causa dessa desobediência de Adão e Eva, toda a humanidade foi prejudicada. E Deus, o inimigo das nossas almas, achava que o plano de Deus, o projeto de Deus havia sido frustrado. Mas Deus é criador, queridos. Aleluia. Ele enviou o seu filho a essa terra para que pudéssemos sair da situação de criatura e nos tornássemos filhos. João, capítulo 1, versículo 11: Cristo veio para os seus e os seus não receberam, os judeus. No verso 12, a Bíblia vai dizer: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir do momento que você se torna filho, pelo fato de você reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, você passa a ter direito a uma herança. Aleluia. E essa herança é a salvação. Glória a Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus envia seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que por intermédio de Jesus o mundo fosse salvo, fosse alcançado, tivesse a vida eterna. Quando Lúcifer cai, como os anjos foram persuadidos por ele, a Bíblia diz que Deus cria esse mundo espiritual chamado inferno. Mas esse lugar ele não foi criado para o homem, para a mulher, para o ser humano, não, de maneira nenhuma. Não foi criado esse lugar para as nossas almas ficarem ali em tormento, se morrermos sem Jesus. A Bíblia vai nos afirmar que esse lugar foi criado. Deus criou esse lugar chamado Hades, que traduzido para o português quer dizer inferno, para aprisionar esses espíritos que haviam caído, perdido a beleza da glória de Deus, né? E eles seriam ali aprisionados e aguardados, eles ficariam ali aguardando a Bíblia se cumprir, o juízo de Deus se cumprir. Lá em Apocalipse vai dizer que nos últimos dias, eu quero dizer no período da grande tribulação, muitos deles serão soltos, eles virão sobre a terra. E a Bíblia descreve o aspecto desses espíritos, sem presas como de vampiro, como de morcego. Eles têm a cauda como de escorpião, e a finalidade deles é atormentar os moradores da terra. Não queremos estar aqui nesse período. Não vamos pagar para ver se realmente a Bíblia vai se cumprir nesse contexto, porque quando você olha para as profecias bíblicas, você olha para que Jesus ensinou, tudo está cumprido, queridos. Mateus 24, Jesus deixou uma listinha, deixou uma receita dos acontecimentos dos últimos dias: peste, fome, terremoto em vários lugares do mundo. Quando olhamos para esse contexto de Mateus 24, nós vamos entender que a palavra de Deus, ela está cumprida. Jesus está às portas para buscar, para arrebatar a sua igreja, para morar com Ele na eternidade. Portanto, não abra mão da sua salvação. Segure com afinco a sua salvação. Agarre a sua salvação e não abra mão de maneira nenhuma, porque Jesus já pagou o preço. Ele já fez a parte que lhe cabia, que foi dar a sua vida para morrer por nós, para nos dar o direito de salvação. Agora nós precisamos querer, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu estou com calor aqui. Vocês estão com frio, eu estou com calor. Nós precisamos querer. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Você trabalha numa empresa há 10 anos, e quando você sai dessa empresa, você tem o direito a seu fundo de garantia.
dia durante esses 10 anos, que é o seu FGTS. E eu faço a seguinte ilustração: eu lhe pergunto, se você não for na Caixa Econômica da entrada desse processo, ou no PAC, onde você queira, né? Se você não for da entrada para receber esse recurso, a Caixa Econômica vem na sua porta e diz: quem que mora no nome Anderson? Nós temos aqui um FGTS dele que estava lá, guardadinho. Como você não foi atrás, eu vou trazer para você. A pessoa da Caixa vem trazer? Não, né? Você tem que ir até a agência da entrada e, posteriormente, você receber esse recurso. Trazendo para o contexto espiritual, Cristo já nos deu essa grande vitória, que é a salvação. Agora nós precisamos querer. Deus fez a sua parte para com a humanidade. Você observa que os homens zombavam de Jesus quando ele clamou e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Os homens zombavam e diziam: olha, eles chamam por Elias, né? E ele diz assim: olha, tu confiou em Deus e agora Deus te abandonou. Eles interpretaram de forma errada, dizendo que Jesus chamava por Elias, né? Mas Jesus estava conversando com o Pai naquele momento de sofrimento, naquele momento de angústia. E aí, queridos, Jesus morre pela humanidade, Jesus morre por nós. Mas ele disse aos seus discípulos que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar dentre os mortos. E algo interessante ficou gravado nas páginas seletivas da memória da humanidade e nos livros sagrados, livro da Bíblia Sagrada, é que, se você analisar a história de outros homens que deixaram livros escritos ao seu respeito, como Allan Kardec, fundador do espiritismo kardecista no Brasil, foi um homem, né, segundo a história, muito estudioso, tinha um conhecimento muito grande, muito vasto. Mas se você for no túmulo de Allan Kardec, lá está escrito que jaz nos restos mortais de Allan Kardec dos Anzóis, nasceu no dia tal e faleceu no dia tal. Se você for no túmulo de qualquer outro personagem aqui sobre o solo brasileiro, ou até em outros países, lá vai estar esta frase dizendo que ali jazem os restos mortais daquela pessoa. Mas a história vai dizer que lá em Jerusalém, queridos, quando você chega no túmulo de Jesus, tem uma frase escrita em hebraico dizendo: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que ele ressuscita dentre os mortos. E ele desce as profundezas desse mundo espiritual chamado inferno. A Bíblia não diz, eu faço aqui uma conjectura de que a Bíblia não diz isso. Isso é mente de pregador. Eu creio que quando Jesus desce no inferno, você pode ser aquele clarão da luz de Jesus, eles começam a correr em desespero. E aí vai ficar só o inimigo das nossas almas, só o querubim que caiu, né? Existe uma cantora brasileira, não está falando da convenção ética, mas em alguns carnavais passados, uma cantora da nação brasileira fez uma homenagem a ele, ao querubim. E o título dessa música dela chama-se Poeira. Ela expressa-se na letra da canção que quando ele caiu sobre a terra, levantou poeira. Então essa música é uma homenagem que ela fez a ele, né? Então veja bem, Jesus chega com o inimigo das nossas almas lá no Hades e diz para ele: todo o poder
é-me dado, no céu e na terra. Jesus toma nas mãos do inimigo a chave da morte e a chave do inferno. Quem não crê na Bíblia Sagrada diz assim: ah, rapaz, esse negócio de inferno, isso não existe. Esse negócio, isso é coisa da cabeça dos crentes. Isso não existe. O inferno é aqui mesmo. Aqui se faz, aqui se paga. Quem já viu esse adagio popular aí? Amém? Irmão, se o inferno fosse aqui seria maravilhoso. Esse inferno seria maravilhoso. Você chega na rua com muita sede, você vai na sua geladeira, toma um copo de água gelada e sacia a sua sede. Você está com fome, você faz algo para comer e sacia a sua fome. Você está com calor, você entra no seu quarto, liga o seu ar-condicionado e supre aquela necessidade daquele calor. Quem está entendendo? A Bíblia diz em Lucas 16, Jesus narra a parábola do rico e de Lázaro para nos dizer como é a vida pós-morte. Porque o homem, ele entende das coisas terrenas, naturais, passageiras e transitórias, mas ele não entende das coisas espirituais. Nicodemos, Mateus, João 3. Nicodemos era um príncipe dos judeus, um homem muito culto, muito sábio, muito entendido, melhor dizendo. Sábio não, porque sabedoria é diferente de conhecimento. A Bíblia vai nos dizer que aquele que teme a Deus, esse é sábio. O temor ao Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. Mas Nicodemos era um homem muito sábio. Se fosse nossos dias, seria um homem que teria ali 1, 2, 3 graduações, teria a sua pós-graduação, teria um mestrado, teria um doutorado, seria um homem muito entendido humanamente falando, mas leigo espiritualmente. Um homem que, quando Jesus disse para ele: olha, para você entrar no reino de Deus é necessário, é preciso você nascer de novo. Ele para e ele diz: mas como pode? Um homem velho, ele não descreve a idade de Nicodemos, mas vamos conjecturar que ele tinha 50 anos de idade, ou 55, ou 60 anos, e ele se expressa dizendo: como pode um homem velho voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: opa, Nicodemos, não é desse nascimento que eu estou falando. Estou falando de um novo nascimento, de um nascimento da água e do Espírito. Estou falando de uma nova criatura, como o apóstolo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo agora se faz novo na sua vida. Glória a Deus. E Jesus me chama a esse novo nascimento. Nós somos convidados a esse novo nascimento, a deixarmos o velho homem para trás, a velha mulher, e ser uma nova criatura na presença de Deus, andar agora em novidade de vida. As pessoas já estão ali fora aí, aflita, correndo de um lado para o outro, sem esperança. E aí no mundo tem um adágio que diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Para você que aceita Jesus como Salvador, a esperança não morre, porque a nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está em Cristo, e Ele já ressuscitou. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar o direito de vida eterna, o direito de salvação, para dizer para nós: olha, tu só vai para o inferno se tu quiseres, porque o que depender de mim tu não vais. Eu já preparei para ti uma cidade maravilhosa, onde as ruas são de ouro e cristais. João capítulo 14. Os discípulos estavam tristes. Quem aí tem filho, imagine o seguinte. Aí vou pegar a irmã Rosângela como exemplo. Ela chega com o filho caçula dela e diz assim para ela: mãe, eu quero tal coisa. E ela diz assim: poxa filho, agora não tem, agora não dá. E nós, quando somos meninos, quando somos pequenos, não entendemos as coisas. E aí a gente se empurra, né? Fecha a cara, faz um bico de quem está chateado, quem está aborrecido.
Mais ou menos assim os discípulos estavam, né? Eles estavam tristes, porque Jesus seria assunto ao céu, João 14. E ele disse para eles, para os discípulos, já estou concluindo. Ele disse: não se preocupem, não se turbem os vossos corações. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se referindo à cidade santa, das mansões celestiais, que o apóstolo João, aí em Pátimo, Deus revela para ele essa linda cidade que está preparada para nós morarmos. E o apóstolo Filipe, no verso 6, João 14, verso 6, ele diz assim: Senhor, para onde tu vais? Nós não sabemos o caminho. E Jesus disse a ele: vocês estão há tanto tempo comigo e não sabem o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Uma cantora da música popular brasileira, muito conhecida, Elba Ramalho. Assistiram a uma entrevista dela, e o entrevistador estava perguntando sobre fé. E a expressão de Elba Ramalho, o fato de não conhecer a palavra de Deus, o entrevistador pergunta: qual é o caminho que você acha que nos leva a Deus? E ela se expressa dizendo: olha, eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. O importante é você ter fé. Essa é a expressão dela. Mas a minha e a sua Bíblia vai dizer diferente. A minha e a sua Bíblia não vai